vale um homem leal hoje, garoto? Nossa alma canta. A alma do Brasil canta a volta por cima do Rio de Janeiro. Na economia, na cultura, a cidade se recupera de um longo período de crise. No esporte, os cariocas também volta por cima. E um dos sinais mais claros de que dias melhores virão é o Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Reformado, reestruturado, novinho em folha. Ele é de novo de quem ama a velocidade. Ele é de quem vive para a emoção. O Autódromo Nelson Piquet, no Rio de Janeiro, é muito mais do que uma simples pista de corridas. Na verdade, é um pedaço da história do automobilismo nacional. Olha, já aconteceu cada uma nesse circuito. Eu me lembro uma vez que eu vim aqui em 1968, tinha um carrinho que não andava nada e tal, mas aquela vontade louca de entrar no autódromo e tinha uma porteira fechando. Eu quebrei o cadeado, entrei e comecei a andar. Daí uns 10 minutos, veio o guarda do autódromo com uma garrucha desse tamanho mirando para mim, eu já fiquei tremendo todo. Eu me lembro que na primeira corrida nós viemos correr aqui e tinha um lago no meio do autódromo. E o lago tinha um capim relativamente alto e esse lago era numa saída de uma curva. E o cara errou aquela curva e entrou no lago. E foi pro box e falou, olha, eu errei a curva, meu carro está no meio do mato. Esperaram acabar o treino, foram pegar o carro dele e não achavam o carro dele. Como é que some um carro dentro do autódromo? O tempo que ele foi pro box, voltou, o carro afundou, aquele capim em volta, não se achava o carro. Como o melhor nos treinos foi Marcelo Tedesco. Mas agora é a hora da verdade, a hora da corrida. Tedesco larga na pole e larga bem. Sérgio Paese sai da terceira para a segunda posição, passando Douglas Pittoli. Com o traçado ainda pouco conhecido pela garotada, o pelotão intermediário tem problemas. Mas a turma da frente não dá sustos. Os pilotos são precisos, principalmente o líder Marcelo Tedesco. E o carro dele está tinindo. Em nenhum momento a posição de Tedesco é ameaçada. O grande duelo fica então pela segunda posição. Douglas Pittoli pressiona e passa Sérgio Paese. Mas na última volta, Paese dá o troco e garante a segunda colocação nesta prova vencida por Marcelo Tedesco, de ponta a ponta. Festa no pódio, festa da garotada que nem conhecia a pista, mas já sai do Rio de Janeiro de troféu na mão. Chegou a hora dos carrões, Stock Cars na pista. A última prova de Stock Cars realizada aqui no Rio de Janeiro foi em 92. E o vencedor, Adalberto Jardim, pilotando um Opala. Hoje, 3 anos depois, já na era dos ômegas, adivinha só quem é o pole position? O mesmo, Adalberto Jardim. Adalberto larga bem e segura a liderança, seguido por Paulão Gomes. Wilson Fittipaldi, que largou em quinto, passa a terceira posição. A corrida é de paciência, de resistência. Wilson cola em Paulão, que cola em Adalberto, que não aguenta a pressão e erra feio na curva. 1 a menos no páreo. E o Wilson segue na sua tática. Não força a ultrapassagem, mas não dá folga. Atormenta o Paulão. Não tem jeito. Depois de 10 minutos, Paulão acaba falhando. Ele também se atrapalha numa curva. E agora o Wilson Fittipaldi tem a pista livre. É só pisar. É só usar toda a experiência que ele tem de sobra. Depois de 21 voltas, bandeirada para Wilson Fittipaldi, com Chico Serra em segundo lugar. No pódio, a festa é de Wilsinho, que tem sua primeira vitória na temporada. Aliás, uma vitória com lugar certo para acontecer.
na mesma pista que consagrou a equipe Fittipaldi há 17 anos. Festa no passado, festa agora. Jacarepaguá como nos velhos tempos. O companheiro de equipe de Rubens Barrichello é o segundo piloto da Ferrari. O irlandês Ed Irvine, de 29 anos, já tinha renovado com a Jordan, mas a equipe italiana bancou os 5 milhões de dólares pela rescisão do contrato. Ele fica na Ferrari por 1 ano, com opção para mais 2. Ventos fortes, os melhores do mundo deslizam nas águas da Península Ibérica. É fim de verão europeu. É a classe olímpica mais tradicional do iatismo, o Campeonato Mundial de Star. Laredo vive em função do mar. A pesca do atum é fonte de riqueza. O Forte de San Sebastián, na costa da cidade espanhola, atrai milhares de turistas. A raia de Laredo é cheia de dificuldades e 76 barcos têm de enfrentar as ondas e as rajadas de até 40 nós para provarem que estão prontos para a Atlanta. Vento sudoeste sugere perigo. Velejar com garra, força e muita atenção é o que importa. O Brasil chega pertinho do título mundial. Torben Grael e Marcelo Ferreira acabam prejudicados com o cancelamento da regata que lideravam. Eles vencem as 2 últimas regatas e o duelo com os norte-americanos é emocionante. Mas Mark Reynolds e Hal Hennel, que foram medalhas de ouro em Barcelona, levam a melhor e conquistam o campeonato. A dupla brasileira sai do 5º para o 2º lugar e termina com 2 pontos atrás dos campeões. Tudo indica que em Atlanta vamos ter show na vela. Boas disputas em busca de medalhas. Bons ventos nos soprem até elas. My mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my white emotions, bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Aqui estão os bons momentos do futebol e do esporte. No próximo bloco tem mais. Falar em milionário na Fórmula 1 atual é um pouco de exagero. Os donos de equipe, unidos, conseguiram acabar com os altos salários do tempo de Senna, Prost e Mansell. Hello, Brasil, my friends amiguinhos. Esta semana teve muito esporte bom, mas eu vou falar só dos piores. Milhões para cá, milhões para lá. Depois de agosto, a Fórmula 1 só ela fala nisso. Não tem jeito. Quem vai ganhar quanto e onde? Mas a crise mordeu também o bolso dos ricos. E o que era 20, 30, hoje é 2, 3.
O antigo Nürburgring, um desafio de 22 quilômetros de pista que Jack Stewart chamava de Inferno Verde, agora, ao completar 70 anos de vida neste mês de outubro, é um velhinho aposentado. O moderno Nürburgring, circuito de 4,5 km, criado há 11 anos e escolhido para encerrar a parte europeia do Campeonato Mundial de 95, recebe a Fórmula 1 já com a cara de 96. Todas as mudanças são conhecidas. Já se sabe também quem são os novos milionários do circo. Falar em milionário na Fórmula 1 atual é um pouco de exagero. Os donos de equipe, unidos, conseguiram acabar com os altos salários do tempo de Senna, Prost e Mansell. Existe hoje na Fórmula 1 apenas uma exceção. Um único milionário, Michael Schumacher. O salário desse novo milionário na Ferrari é um segredo de Estado. Já se falou em 15 e até em 24 milhões de dólares. A cifra que algumas pessoas da Ferrari admitem é 18 milhões. Mas, de qualquer forma, é uma exceção. A média, mesmo no caso de pilotos de primeiro nível, é bem mais baixa. Para se ter uma ideia, Gerhard Berger, que ganhava 12 milhões na Ferrari, vai ganhar a metade disso na Benetton. O mesmo salário de Jean Alesi, 6 milhões. Damon Hill, mesmo sendo o rival de Schumacher na luta pelo título nos últimos 2 anos, até pouco tempo atrás tinha o mesmo salário de quando era apenas piloto reserva de Nigel Mansell. Só agora, com a contratação de Jacques Villeneuve, o campeão da Indy, a Williams resolveu pagar aos seus 2 pilotos o mesmo salário. Comenta-se que está em torno dos 6 milhões de dólares. A última bomba no mercado de pilotos, que foi a contratação de Eddie Irvine pela Ferrari nesta semana, envolve uma cifra de 5 milhões e meio. Mas 4 desses 5 milhões e meio são para pagar Ed Jordan pela rescisão de contrato. Irvine vai ganhar 1,5 milhão, aproximadamente 12 vezes menos que o companheiro Schumacher. Eu acho que vai ser bom trabalhar com Schumacher, disse Irvine, porque ele é o melhor e eu vou poder saber em que nível estou depois de 2 anos na Fórmula 1. Quando entrei na Jordan, minha referência era o Barrichello e fui chegando cada vez mais perto do nível dele, eventualmente até classificando na frente algumas vezes. Na Ferrari, o começo pode ser difícil, mas vou aprender bastante e chego lá. Não falei com o Schumacher ainda, porque estou muito ocupado, e ele também. Eu acho que o Irvine foi uma boa escolha, porque afinal de contas é um piloto muito rápido, vai dar trabalho para o Schumacher. Em 2 corridas, com certeza, eles vão poder, a gente vai poder conhecer se eles já vão estar brigando ou se eles vão poder ser bons companheiros. A McLaren, que já foi a equipe dos 2 maiores salários da Fórmula 1 no tempo de Senna e Prost, atualmente gasta 2 milhões com o finlandês Mika Häkkinen e neste fim de semana deve definir o nome de David Coulthard por outros 2 milhões. Nessa mesma base está o novo contrato de Rubens Barrichello com a Jordan, mas com a equipe lhe dando total liberdade para negociar com seus patrocinadores pessoais, o que acaba deixando Barrichello numa boa situação no ranking dos salários. Certamente melhor que o novo companheiro de equipe, o inglês Martin Brundle, que por 700 mil dólares ao ano está de volta à equipe de Ed Jordan, que o projetou na Fórmula 3 quando era o único rival de Ayrton Senna, um ano antes de os dois entrarem na Fórmula 1. Depois deste fim de semana de Nürburgring, vão sobrar poucas vagas na Fórmula 1. É muito provável que também o brasileiro Pedro Paulo Diniz saia daqui com um novo emprego. Tyrrell, Arrows ou Ligier. Tá certo que eu vou sair da Forte, tá certo que eu vou correr de Fórmula 1 ano que vem, mas ainda não tenho a equipe certa. Então me diz, em termos de porcentagem, qual que tem mais? Tyrrell, Arrows ou Ligier? É Ligier. Os alemães voltam a contar histórias sobre as voltas que a Fórmula 1 dá. Um circuito novo mostra que tem passado e muita coisa para contar. E lá vem a Alemanha de novo. Como se não bastasse ter o melhor piloto da atualidade na Fórmula 1, o país ganha mais uma etapa do Mundial. Nürburgring está de volta, reformada, deixando para trás tragédias como a de Niki Lauda em 76, que quase custou a vida do austríaco. A pista alemã sai da geladeira depois de 9 anos. O traçado sinuoso e as retas tortas abrem novamente o caminho de vitórias. As incríveis histórias de supercampeões recebem o circo para o Grande Prêmio da Europa. Nesse palco de luz radiante, Juan Manuel Fangio e Jack Stewart
foram atores principais por 3 vezes. Teve Brasil também. O tricampeão Nelson Piquet, o único brasileiro a vencer lá em 81, ano de seu primeiro título mundial. Teve também o tetracampeão Alain Prost, último ganhador em 84, decretando o fim da era Nürburgring. Hoje a história é outra. Os mitos de outros tempos abrem caminho para os velocistas contemporâneos. Nessa luta pelo título de campeão de 95, Schumacher e Hill sonham repetir o caminho dos imortais. A chuva que desabou hoje na Alemanha varreu as esperanças de Schumacher fazer bonito diante da galera em Nürburgring. Ficou praticamente impossível superar o escocês David Coulthard, da Williams. Mesmo fazendo a volta mais rápida do dia, 1:19,150, Schumacher ficou a 4 décimos da Williams de Coulthard. Apenas 7 pilotos conseguiram tempos melhores do que na sexta-feira. Gerhard Berger foi um deles, travando tudo para não perder o caminho de casa. Damon Hill forçou tanto em busca da pole que acabou quebrando no final do treino. Rubens Barrichello acertou a Jordan, mas não saiu do 11º lugar. Confira o grid de largada para amanhã. Primeira fila, as Williams de David Coulthard e Damon Hill. Na segunda fila, Michael Schumacher da Benetton e Gerhard Berger da Ferrari. Na terceira fila, Eddie Irvine da Jordan e Jean Alesi da Ferrari. Rubens Barrichello sai na sexta fila. Pedro Paulo Diniz da Forte Corse na 11ª fila. E Roberto Moreno na última. Chiba, Japão, urgente. O Brasil conquista a primeira medalha de ouro no Mundial de Judô. Aliás, conquista a primeira medalha. Na categoria menos de 56 quilos, Daniele Zangrano levou o bronze. Não o ouro, hein? Levou o bronze. Atlanta Vista. Além dela, Flávio Canto e Sebastião Pereira, que estiveram na telinha do Esporte Espetacular na semana passada, conquistaram uma vaga para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Os dois perderam na disputa do 3º lugar. Rejeição, frustração, persistência, alegria, amadurecimento. Nem sempre nesta ordem. Talvez tenha sido este o processo de Rubens Barrichello em 95. Rubinho abriu a cabeça e o coração ao Esporte Espetacular. O nome Jordan em si, quando eu entrei em 93, era muito pequeno. Era uma equipe que era uma promessa, mas durou 14 provas para eu poder fazer um ponto. Fazer aqueles pontinhos no Japão. Então, 94 já foi muito melhor. 95 eu subi no pódio na segunda colocação. A gente tem que dar tempo ao tempo, porque afinal de contas a equipe também é muito nova. Vai ter pódio, vai ter sambadinha no pódio. Faz a festa, Rubinho é o segundo. Vai no terceiro. Faz a festa, a equipe Jordan. Você vê que a imprensa italiana que está decidindo quem é o segundo piloto da Ferrari. É uma coisa assim, não absurda, porque sempre foi dessa maneira, mas eu li, inclusive, vote no seu piloto preferido. Barrichello, Morbidelli, Coulthard, sabe? É uma coisa assim. Parou. O motor fumou como fumou. O motor do Irvine não tem um bom começo de ano. Pensei que nós íamos definitivamente ganhar uma prova logo de cara. E daí começou os problemas e as quebras e o Irvine na frente. Aquilo me atrapalhou profundamente no início do ano. Mas hoje serviu para que eu fosse uma pessoa mais experiente e pudesse analisar muito mais facilmente o que aconteceu. Barrichello vai no pódio, vai pro pódio Rubinho. O Rubinho não passou. O Rubinho não passou, gente. Impressionante. Não é sempre que eu vou estar querendo acabar a prova a 100 metros e quebrar. Essa é uma prova que vai ficar sempre na minha cabeça e eu tenho certeza que não foi só o Rubinho que ficou chateado com isso. Eu acho que o Brasil inteiro pôde notar a decepção de poder ver a linha de chegada e não poder fazer nada, nem com o patinete eu tinha chegado mais rápido. Olha o Rubinho botando por fora, vai tentar outra passagem em cima do Blundell. Chegou a emparelhar com o Mark Blundell, vai de novo e agora a batida. Quando ele botava outra vez, pegou o bico do carro no Blundell e acaba abandonando o Rubinho Barrichello. Eu passava do lado de um ônibus
dentro do carro, eu olhei um pouco para cima, tinha uma pessoa me olhando com uma mão um pouco levantada. Aquilo me assustou de uma certa forma, porque eu falei, bom, porque eu fui assaltado exatamente por uma pessoa que estava dentro do ônibus. Eu falei, pô, eu não vou olhar, de uma certa forma vou ficar calmo. Quando eu resolvi olhar, a pessoa estava fazendo assim com a mão, me dando força para que eu pudesse prosseguir, porque aquela pessoa talvez não me visse mais num momento como aquele. Então ele estava aproveitando para me dar força. Isso é que te faz ir mais para frente. Pela primeira vez, Rubinho conseguiu levar o carro até o fim aqui em Interlagos. O quarto lugar foi o melhor resultado da carreira de Rubinho na Fórmula 1. É um país jovem, é um país que luta pelos ideais, tanto na política como no próprio dia a dia. Então é um país muito especial. Você não vê assim, por exemplo, na cara de um Demorreu, uma pessoa emotiva, uma pessoa que gosta da vitória, que aquilo fez ele uma pessoa melhor. Você não consegue sentir uma alegria no olhar da pessoa. E no brasileiro eu consigo sentir muito. Eu sou assim muito orgulhoso de poder ser brasileiro. Rubens Barrichello é o segundo. O ex-campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, se casa com Teresa, sua companheira há 12 anos. A discreta cerimônia foi realizada para amigos e parentes numa capela do Vaticano. Os pombinhos embarcaram em lua de mel para a Sardenha, na Itália.